O apóstolo Paulo, também conhecido como São Paulo, desempenhou um papel fundamental na propagação do cristianismo no mundo antigo. Ele nasceu por volta do ano 5 DC na cidade de Tarso, na província romana da Cilícia, que hoje faz parte da Turquia. Inicialmente, Paulo era conhecido como Saulo e era um fariseu zeloso que perseguia os seguidores de Jesus. No entanto, tudo mudou quando, durante uma viagem para a cidade de Damasco, Saulo teve uma experiência transformadora. Ele foi cegado por uma luz brilhante e ouviu a voz de Jesus perguntando por que ele o estava perseguindo. Após essa experiência, Saulo se converteu ao cristianismo e mudou seu nome para Paulo. Paulo se tornou um dos apóstolos mais importantes e influentes do cristianismo. Ele viajou extensivamente pelo mundo antigo, espalhando a mensagem de Jesus e estabelecendo comunidades cristãs. Suas viagens missionárias o levaram a lugares como Grécia, Macedônia, a Ásia Menor e até mesmo Roma, a capital do Império Romano. Além de suas viagens missionárias, Paulo também escreveu várias cartas que se tornaram parte do Novo Testamento da Bíblia. Essas cartas, conhecidas como as Epístolas Paulinas, fornecem orientações e ensinamentos aos primeiros seguidores de Jesus. Paulo enfrentou muitos desafios durante sua jornada. Ele foi preso várias vezes, enfrentou perseguição e até mesmo foi executado em Roma por volta do ano 67 DC. No entanto, seu legado e influência no cristianismo continuam até os dias de hoje. A história do apóstolo Paulo é uma história de transformação, coragem e dedicação em prol da propagação da mensagem de Jesus Cristo. Ele é lembrado como um dos principais líderes do cristianismo primitivo e sua vida continua a inspirar milhões de pessoas ao redor do mundo. O encontro de Paulo com o Senhor Jesus Cristo e a sua conversão. O apóstolo Paulo é conhecido por suas várias cartas escritas durante o período do Novo Testamento da Bíblia. Ele escreveu um total de 13 cartas, que são amplamente reconhecidas como parte do cânon do Novo Testamento. Aqui estão as cartas que Paulo escreveu. 1. Romanos 2. 1 Coríntios 3. 2 Coríntios 4. Gálatas 5. Efésios 6. Filipenses 7. Colossenses 8. 1 Tessalonicenses 9. 2 Tessalonicenses 10. 1 Timóteo 11. 2 Timóteo 12. Tito 13. Filemão. O encontro de Paulo com o Senhor Jesus Cristo, conhecido como a conversão de Paulo, é um evento significativo em sua vida e na história do cristianismo. Antes de sua conversão, Paulo era conhecido como Saulo de Tarso e era um fervoroso perseguidor dos cristãos. Segundo relatos bíblicos, o encontro de Paulo com Jesus ocorreu quando ele estava a caminho de Damasco. No meio do caminho, ele foi surpreendido por uma luz brilhante do céu e caiu ao chão. Nesse momento, ele ouviu a voz de Jesus, que lhe perguntou por que ele estava perseguindo os cristãos. Paulo, então, reconheceu Jesus como o Senhor e perguntou o que deveria fazer. Esse encontro transformou completamente a vida de Paulo. Ele se converteu ao cristianismo e se tornou um dos mais fervorosos seguidores de Jesus. Paulo passou a pregar o Evangelho, escrever cartas e estabelecer comunidades cristãs em várias regiões. Sua conversão teve um impacto significativo na propagação do cristianismo e na formação da teologia cristã. A conversão de Paulo é um exemplo poderoso de como uma experiência pessoal com Jesus Cristo pode transformar a vida de alguém e direcioná-la para o serviço a Deus e aos outros. A história de Paulo serve como um lembrete do poder da graça e do perdão de Deus, demonstrando que ninguém está além do alcance do amor de Cristo. O apóstolo Paulo foi um dos mais importantes líderes do cristianismo primitivo e desempenhou um papel fundamental na disseminação do Evangelho de Jesus Cristo. Ele realizou várias missões ao longo de sua vida, viajando por diferentes regiões para pregar, ensinar e estabelecer comunidades cristãs. Aqui estão algumas das principais missões de Paulo. 1. Primeira viagem missionária. Por volta do ano 46 DC, Paulo iniciou sua primeira viagem missionária, acompanhado de Barnabé. Eles viajaram para Chipre e depois para a região da Galácia, pregando o Evangelho e estabelecendo igrejas. 2.
Segunda viagem missionária. A segunda viagem missionária de Paulo ocorreu por volta do ano 49 DC. Ele viajou para a Macedônia e a Grécia, onde pregou em cidades como Filipos, Tessalônica e Corinto. Durante essa viagem, Paulo também escreveu várias de suas epístolas, como a primeira e a segunda aos Tessalonicenses. 3. Terceira viagem missionária. A terceira viagem missionária de Paulo ocorreu entre os anos 53 e 57 DC. Durante essa viagem, ele retornou à região da Ásia Menor e passou um tempo significativo em Éfeso, onde estabeleceu uma igreja e ensinou por cerca de 3 anos. Durante essa viagem, Paulo também escreveu a Epístola aos Romanos. 4. Viagem a Roma. Após sua terceira viagem missionária, Paulo foi preso em Jerusalém e enviou a Roma para ser julgado. Durante a viagem, ele enfrentou tempestades e naufrágios, mas finalmente chegou à capital do Império Romano. Em Roma, Paulo pregou o Evangelho e escreveu várias epístolas, incluindo a Epístola aos Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemon. Essas são apenas algumas das principais missões de Paulo. Ao longo de sua vida, ele enfrentou perseguições, sofrimentos e desafios, mas seu compromisso com o Evangelho e sua paixão em compartilhar a mensagem de Jesus Cristo tornaram um dos apóstolos mais influentes da história cristã. O espinho na carne de Paulo é mencionado em sua segunda epístola aos Coríntios, no capítulo 12, versículos 7 a 10. No entanto, o texto não especifica qual era exatamente esse espinho. Paulo se refere a ele como um mensageiro de Satanás que o atormentava. A natureza exata desse espinho na carne não é claramente revelada na Bíblia. Existem várias interpretações e teorias sobre o que poderia ter sido. Alguns estudiosos sugerem que poderia ser uma doença física, como uma condição ocular, uma condição de saúde crônica ou uma enfermidade específica. Outros acreditam que poderia se referir a perseguições, oposições ou dificuldades que Paulo enfrentava constantemente em sua vida e ministério. Independentemente da natureza do espinho na carne, Paulo relata que pediu a Deus para removê-lo por 3 vezes, mas Deus respondeu que a graça dele era suficiente e que o poder de Deus se manifestava na fraqueza de Paulo. Essa experiência levou Paulo a entender que, mesmo em meio às suas fraquezas e dificuldades, a força de Deus se manifestava e o capacitava a continuar seu serviço ao Senhor. A história do espinho na carne de Paulo serve como um lembrete de que, mesmo os servos de Deus enfrentam desafios e dificuldades. No entanto, é através da dependência de Deus e da sua graça que encontramos força para perseverar e cumprir o propósito para o qual fomos chamados. A morte do apóstolo Paulo foi descrita nas Escrituras como uma execução por decapitação, ordenada pelo imperador romano Nero. Paulo foi preso e julgado em Roma por causa de sua pregação do Evangelho de Cristo, e foi condenado à morte. A tradição cristã afirma que Paulo aceitou o martírio com coragem e fé, e que ele morreu como mártir por sua fé em Jesus Cristo. Sua morte ocorreu provavelmente por volta do ano 67 DC. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. 8 Desde agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos os que